O ministro Dias Toffoli acaba de dar um checkmate que ninguém esperava no tabuleiro judicial brasileiro envolvendo um dos empresários mais influentes do país. E a decisão dele, surpreendentemente, jogou esse empresário direto no banco dos réus. Essa é a história de como uma manobra da defesa para levar um caso de São Paulo até o Supremo Tribunal Federal, o STF, acabou dando errado, resultando na aceitação de uma denúncia gravíssima por *insider trading*. O empresário em questão é Nelson Tanure. Nesta quarta-feira, a juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, aceitou uma denúncia do Ministério Público Federal e tornou Tanure réu pelo uso indevido de informação privilegiada. Essa decisão foi tomada apenas 24 horas depois que o ministro Dias Toffoli, do STF, assinou o retorno do processo para a primeira instância. O que está em jogo aqui é mais do que um caso isolado de mercado financeiro. Está em jogo a estratégia de blindagem jurídica e a definição de limites de quem é quem no mundo dos negócios e da política. Vamos entender o contexto. Tanure é acionista da construtora Gafisa. A acusação do MPF se baseia no uso indevido de informações confidenciais na negociação de ações da empresa. Basicamente, *insider trading*. Se comprovado, é um crime que desequilibra o mercado e pode gerar lucros bilionários a partir de dados que o investidor comum não teria acesso. Tanure, obviamente, nega essa acusação. O ponto crucial, o nó dessa história, acontece na semana passada. A defesa do empresário Tanure decide que este caso não poderia ser julgado na Justiça de São Paulo. Eles argumentaram que a investigação em SP tinha uma conexão direta com uma investigação muito maior e mais sensível que já estava em andamento no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do próprio Dias Toffoli, o inquérito que apura fraudes financeiras atribuídas ao Banco Master. Para a defesa, ao conectar os dois temas, eles garantiriam que o processo subisse. Essa é uma manobra jurídica clássica. Ao subir o caso para o STF, a defesa espera, muitas vezes mais tempo, uma análise diferenciada e, crucialmente, tirar o caso do calor da primeira instância. Eles tinham argumentos fortes. O MPF, na sua denúncia, narrou que Tanure seria assentado como sócio oculto do Banco Master, exercendo influência por meio de fundos e estruturas societárias complexas. Essa relação não é teoria. Tanure e Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, foram alvos de mandados de busca e apreensão em janeiro deste ano, no âmbito de uma operação batizada de Compliance Zero. Para o Ministério Público, a ligação entre os dois mundos, o uso de informação privilegiada na Gafisa e as estruturas financeiras obscuras do Banco Master, era inegável. A juíza de São Paulo, acatando o pedido da defesa e a narrativa do MPF, enviou os autos para Toffoli. Foi aí que a estratégia se desfez. Ao analisar o caso, o ministro Dias Toffoli descartou de forma categórica qualquer relação de conexão entre a investigação que acusa Tanure de *insider trading* e o inquérito maior que apura as fraudes financeiras atribuídas ao Banco Master. A mensagem do STF foi clara: o caso Gafisa não tem a ver com o caso Master. O caso Gafisa é um suposto crime de mercado de capitais que ocorreu em 2019 e 2020 e deve ser julgado por quem tem competência para isso, a Justiça Federal de São Paulo. E é aí que vemos a velocidade da justiça quando ela decide agir. Toffoli devolve o processo e no dia seguinte, a Juíza Federal de São Paulo não perde tempo, aceita a denúncia e torna Nelson Tanure réu. Isso é uma derrota significativa para a defesa, porque além de Tanure ter se tornado o réu, ele perdeu a chance de manter o caso sob a égide do STF, o que, para muitos, representaria uma blindagem ou, no mínimo, uma tramitação mais lenta. A defesa de Tanure, representada pelo advogado Pablo Naves Testoni, lamentou o que classificou como uma assodada denúncia, ou seja, uma denúncia feita de forma apressada. Eles insistem que os fatos serão esclarecidos, trazendo 3 contra-argumentos muito fortes para a mesa, que indicam que essa batalha judicial está apenas começando. Primeiro, o processo de aquisição que originou as acusações foi amplamente debatido na Gafisa, com publicação de fatos relevantes antes e depois do fechamento do negócio. A defesa afirma que a operação passou pelo crivo e foi aprovada pela maioria dos acionistas, e que a própria Gafisa nem sequer foi incluída na acusação. Segundo ponto e talvez o mais importante para o mercado, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, órgão fiscalizador máximo do mercado de capitais, não apontou até hoje nenhuma ilicitude na operação. Se o órgão técnico que regula o mercado não viu crime, por que o MPF viu? Essa é a pergunta que a defesa vai tentar explorar. Terceiro e último, a Polícia Federal, que investigou os mesmos fatos,
chegou a narrar expressamente em seus documentos que não havia encontrado qualquer indício de prática de crime. Portanto, o que temos é o seguinte cenário: de um lado, o MPF convicto de que houve uso de informação privilegiada e que há uma rede de influência que liga Tanuri a grandes estruturas financeiras. De outro, a defesa com laudos da PF e a ausência de penalização da CVM, afirmando que a denúncia é precipitada. E no meio de tudo isso, o STF, que optou por não absorver o caso, devolvendo-o e permitindo que a engrenagem da primeira instância federal agisse rapidamente. Essa devolução de Toffoli, ao separar as investigações, garante que o foco permaneça estritamente no suposto *insider trading* da Gafisa. Nelson Tanuri se torna réu. Agora, o processo sai da esfera da investigação e entra na esfera da instrução, onde as provas e as contraprovas serão apresentadas. É um passo significativo que garante que o caso não será esquecido em algum canto escuro da justiça, mas sim, levado a julgamento. Fique ligado aqui no canal para as próximas atualizações deste caso explosivo. O jogo de poder e a influência do dinheiro no Brasil continuam a ser julgados. Deixe seu comentário. O que você achou da decisão de Toffoli de desvincular o caso Master? Não se esqueça de se inscrever para receber mais análises como esta.